Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. É no desejo da graça de Deus que vos saúdo a todos, aqui presentes na Igreja da Sé, na cidade de Angra, quando esta cidade faz agora 486 anos, tantos quantos a nossa Igreja particular nos Açores, e a quantos residem aqui, também àqueles que nos visitam por ocasião deste tempo de férias, ou então a quem nos segue pela rádio e pela televisão, em qualquer parte em que se encontrem, de modo particular os nossos irmãos doentes, os idosos que ainda sofrem os efeitos terríveis da pandemia no isolamento e na solidão, quer nas suas casas, quer nos lares, também aqueles que estão numa situação de reclusão nos nossos estabelecimentos prisionais, os nossos imigrantes, os que nos acompanham nesta celebração desde a diáspora, as pessoas que se encontram em viagem, que se encontram em trabalho ou nas mais diversas circunstâncias. A todos desejamos a graça de Deus e a alegria de podermos celebrar a fé, como Jesus disse a Pedro, feliz Simão. E também nós somos felizes se acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus vivo, é Ele que nos faz tocar a Deus, experimentar a Deus, encontrar-se com Ele. Que esta celebração seja um verdadeiro encontro com Jesus Cristo ressuscitado, Ele que é a rocha e nós que somos as pedras vivas, como acabamos de cantar na construção da Igreja do Senhor. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos a presença do Senhor ressuscitado, a sua misericórdia e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis no mundo que desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio. Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacime, filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de David. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor. Não nos abandone.
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes. Aumentastes a minha fortaleza e a minha alma. Por vossa Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus desígnios, incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A pergunta fundamental de Jesus no Evangelho de hoje é: quem sou eu para ti? O que é que eu trago ou acrescento à tua vida? Ainda que haja uma resposta revelada por Jesus e conhecida pela Igreja, o importante é a resposta pessoal, existencial de cada um de nós, que se decidiu a sair de casa e a vir aqui. Podemos responder: tu trazes Deus aqui, ao meio de nós. Tu fazes ver e tocar Deus a quem Pedro chama vivo. És Deus, fonte de vida. Podemos traduzir na resposta de Pedro: tu és alegria, bondade, luz, força, liberdade, verdade, amor, misericórdia, justiça, plenitude, coragem, mansidão, caminho, refúgio, proteção, eternidade, ressurreição. Tu és tudo. Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A pergunta interpela-nos sobre a qualidade do envolvimento pessoal com Jesus, sobre a qualidade da relação que eu mantenho com Ele. Apercebo-me que é uma resposta infinita, nunca acabada, porque se vai elaborando ao longo da vida. Jesus não é apenas o que eu digo, mas o que arde em mim. A verdade é aquilo que arde dentro de mim, não só o que eu consigo exprimir com palavras, que é sempre menos do que aquilo que é. Por isso, a formulação pode ser fria ou rotineira. Nós temos este perigo, por exemplo, no credo, quando fazemos a nossa profissão de fé. No fundo, o que a gente quer fazer é, depois de Jesus nos falar e nos perguntar: quem sou eu para ti? A gente daqui a pouco vai dizer: creiam em só Deus, creiam em Jesus Cristo, e depois vamos detalhadamente fazer a confissão de fé. Mas quando esta confissão de fé nasce como algo vivo diante da outra pessoa, a quem a gente declara o amor e depois vai detalhando quem ela é para nós, isso pode se tornar uma fórmula fria ou rotineira. A verdade é aquilo que aquece o coração e move a vida. Feliz de ti, Simão, responde Jesus após a confissão de Pedro, o que significa que a fé em Jesus nos traz felicidade e uma vida boa. Feliz porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Feliz não porque sejas melhor que os outros, mais perspicaz, mas porque Jesus vê em ti a marca do Pai que se revela. Pedro e os discípulos acolhem esse dom, essa revelação, como um presente de alegria. O texto põe-nos a questão do discernimento, isto é, daquilo que vem de Deus e o que vem de nós, ainda que tudo em nós. O que nasce da nossa humanidade, isto é, da carne e do sangue, e o que provém do mistério divino para o qual nós somos capazes e nos fazemos receptáculo que acolhe. É sobre este dizer de Simão, não seu, mas recebido do Pai, que Jesus declara construir a Igreja. Há uma assonância entre as palavras Pedro e pedra, embora seja Jesus quem constrói a Igreja. Porque quando ouvimos, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, falta-nos de alguma maneira ver Jesus a dizer esta expressão, porque esta podia-nos deixar alguma dúvida, esta pedra, para onde é que Jesus aponta ou quem é que se refere. Sem dúvida que a pedra é Jesus. Nós cantamos na manhã de Páscoa, a pedra que rejeitaram os construtores veio a tornar-se pedra angular. Como também nesta igreja há uma pedra angular na abóbada e depois há uma pedra fundacional que é o altar aqui sobre rocha ou sobre a pedra. Mas depois há um segundo sentido sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, é sobre a confissão de fé que tu fazes, Pedro, edificarei a minha igreja.
A confissão de Pedro é acertada e por isso quem a partilha está na rocha certa, na porta certa e com a chave certa. Isso para nós, ainda que a fé seja um caminho de busca e de procura, não vamos dizer que é um caminho de incerteza. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é a rocha, quando nós dizemos que Ele é a porta e quando Jesus diz que deixa a chave a Pedro, nós é certo que nos movemos sempre no campo do mistério da fé, mas não no campo da incerteza ou do desconhecimento de Deus. É habitual ao longo da Sagrada Escritura chamar a Deus de rocha, de rochedo, baluarte, torre forte, refúgio ou firmamento. Mas além de sólida, a rocha é também lugar de abrigo, dos ninhos, de proteção, de refúgio, de habitação, onde os filhos são gerados, acolhidos e alimentados. Por isso, o altar da nossa igreja é de uma rocha firme que evoca estas imagens. Ainda me recordo quando, muito jovem, e a Sé estava a ser edificada depois do terremoto, o cuidado que houve em fazer este altar. Julgo que este é o terceiro, porque fizeram um, depois destruíam, fizeram o segundo, também destruíam, até fazer o terceiro, porque tinha que ser em rocha firme, tinha que ser uma laje, uma pedra, e que não fosse móvel, porque de facto ele está no chamado transeto, o centro da Sé é o altar, e tem uma forma de rocha, porque é sobre a rocha que assenta a igreja. E é sobre esta rocha que a gente celebra a Eucaristia, quando dizemos as palavras de Jesus: este é o meu corpo entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós, fazer isto em memória de mim. Fazemos sobre a rocha, que é Ele mesmo. A igreja está ainda marcada pela fragilidade, que no fundo é a fragilidade de cada um de nós. E está marcada pelo tempo que passa, como diz o Concílio Vaticano II. Mas também é certo que ela não assenta sobre a areia, como diz o Evangelho, mas sobre a rocha firme que é Jesus, o Cristo, a quem Pedro confessa, declara por 3 vezes amar. Essa é a atitude prévia à confissão e fica encarregado de confirmar os seus irmãos na fé. Pedro é rocha na medida em que difunde e repete o anúncio: Cristo é o Filho de Deus vivo, ou como nós já aclamamos, Ele está no meio de nós. É amor, e Cristo crucificado está agora vivo como um tesouro para toda a humanidade, de onde brotam rios de água viva. A tua vida encontrou a rocha onde pode assentar, rocha que confere segurança, estabilidade, solidez e sentido. Mas também o texto do Evangelho nos fala das portas. Ora, as portas fazem parte de uma cidade ou das muralhas de uma cidade. Nós estamos ainda no contexto da comemoração dos 486 anos da elevação da Vila de Angra à cidade e, de facto, a cidade tem as suas portas para o mar e as suas portas à entrada dela. Extramuros, São Bento é extramuros à cidade e temos as portas em São Pedro, as portas do mar, ou porta em Santa Luzia, ou porta em São Bento, e depois dentro da cidade é preciso ter as chaves para entrar nela. Ora, esta imagem faz-nos compreender um pouco a ideia das portas do inferno, que não levarão a melhor contra ela, contra esta cidade que está dentro de outras portas. As portas da cidade eram um lugar onde se travavam os combates decisivos e os residentes e as autoridades diziam quem entrava ou não. A Igreja de Cristo opõe-se ao poder do mal, do pecado e da morte, a ideia das portas de Hades, e combate-o com todas as suas forças, através do anúncio do Evangelho, da força da oração e dos sacramentos e do poder da caridade. A morte não será mais forte que o poder da vida e do amor, anunciado e testemunhado na Igreja, alicerçada em Cristo ressuscitado. É assim que se pode entender as portas do inferno, que não levarão a melhor sobre quem partilhar a fé de Pedro. Há uma unidade no essencial, e o sucessor de Pedro, para nós, é o sinal desta unidade no essencial. Há uma pluralidade na diferença de cada pessoa, de cada cultura, e uma comunhão no amor e no serviço. As chaves, por outro lado, também referidas no Evangelho, indicam uma autoridade, um saber ou um poder. Podemos ter chaves materiais ou chaves digitais, mas o significado é o mesmo. Por vezes são necessárias também as chaves para a leitura de um texto. Diante de um texto complexo,
Se tivermos as chaves da sua interpretação, podemos lê-lo melhor. Quem as possui um poder em sede administrativa, jurídica, científica ou militar. As chaves servem para permitir ou proibir, ter acesso ou não, ligar ou desligar. Esse poder é dado a Pedro e aos seus sucessores, a ele e em colégio, porque noutra passagem evangélica é também estendido aos outros discípulos. Ou seja, nós podemos concluir que temos a rocha, que é Jesus Cristo, que temos a porta, que é Ele, e que temos a chave, que é a chave que Jesus Cristo dá a Pedro, quando ele confessa a fé, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. As chaves do reino dos céus são as chaves do amor, do perdão e do serviço. O texto termina com uma advertência estranha para que os discípulos não digam a ninguém esta profissão de fé. Podemos perguntar porquê, quando tudo mais se pede que sejamos testemunhas da ressurreição. E a razão é porque Jesus ainda não tinha anunciado que o Messias havia de sofrer e de morrer, a par que ao terceiro dia ressuscitaria. Quando dissesse isso, seria mais difícil a aceitação e a compreensão da sincera profissão de Pedro e da Igreja. Mas sobre essa matéria deixemos para a semana que vem, porque é aí que Jesus vai fazer a segunda parte desta revelação. Também nós hoje, agora, vamos fazer a nossa confissão de fé ao sentir, arder e ao dizer o mesmo de Pedro, ainda que de uma forma mais detalhada, porque muito assemelhada ao longo da história da Igreja, devido a várias heresias. Com o salmista de hoje cantamos: O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. Senhor, a vossa bondade é eterna, não abandoneis a obra das vossas mãos. Que assim seja. Professemos a fé de Pedro e da Igreja, dizendo: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Deus Santo e Misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a ser santos, dizendo com toda a confiança: Não nos abandoneis, Senhor. Não nos abandoneis, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos. Não nos abandoneis, pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos.
todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos. Não nos abandoneis, Senhor. Senhor Pai Santo, que fundastes a Igreja de vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra
vos ofereçam a oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição aos céus e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Rosa de Lima e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo João e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizer uma palavra e será salvo. Por
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quantos estão aqui na ceia, quantos nos acompanham, vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças